Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa cadeira de uranálise. Está chegando ao fim, né? Estamos concluindo essa etapa que foi dada com essa nova disciplina, onde a gente, de certa forma, tentou se conhecer. Estamos ainda nesse processo de, de se conhecer, de interagir, mas acredito que aos pouquinhos a gente vai trabalhando melhor essas interações, mas eu queria deixar aqui também registrado que foi muito bom o contato que tivemos na sexta-feira e espero que essa semana possamos fazer o mesmo, né, com novos exercícios e vamos dar continuidade as aulas, porque temos essa semana e na segunda-feira, acredito, se for dia 29, segunda-feira, concluímos com a prova dessa cadeira, que até então ninguém ficou abaixo da média, então se continuar assim na segunda unidade, todos estarão aprovados. Caso exista a possibilidade de nem todos forem aprovados, aí a gente dá uma conversadinha no pessoal e tenta resolver essa situação para realizar a prova de final. Ou prova de recuperação, como vocês acharem melhor. Bom, então, não sei se vocês lembram na aula passada, mas demos início à questão de como é feita o exame mesmo de uranálise de uma forma geral, né? Eu falei que a gente utiliza como exemplo geral o exame de urina, tipo 1, que a gente segue com os exemplos que normalmente é o que acontece em todos os outros tipos de exame, que a gente vai ver nas próximas aulas quais são os exames que são realizados e quais são os métodos que são realizados. E aí a gente falou, porque assim, o exame de urina que eu comentei para vocês, ele tem três etapas, que é o exame físico, o exame químico e a microscopia de sedimento, ou sedimentoscopia, como vocês preferirem e cada um tem seu valor. Só que assim, os dois primeiros, que é o exame físico e o exame químico, eles são mais simples. O último, ele é moderadamente considerado complexo, porque assim, geralmente os técnicos de laboratórios, que seriam a função que vocês exerceriam e que irão exercer, se Deus quiser, vocês realizam toda a técnica de pegar a amostra que foi realizada a coleta. Se for no hospital, tem toda essa questão de colheita, mas se for laboratorial, que o paciente leva para casa o potinho para fazer, para disponibilizar a urina e poder ser analisada, o técnico realiza toda essa parte física e química que a gente já falou nas aulas anteriores, que é usar aquela fitinha com as substâncias que podem reagir ou não, a questão da coloração, o volume da urina, odor, se ela está límpida ou não. Tudo isso o técnico realiza diariamente na maioria dos laboratórios. A parte da sedimentoscopia, se for um laboratório muito grande, quem fica responsável é o químico, é o biomédico, é o farmacêutico que analisa no microscópio. Então, o técnico geralmente realiza todo esse processo físico, todo esse processo químico, prepara a lâmina para que o outro profissional possa analisar. Mas acontece de o técnico, se a demanda for muito grande, for um laboratório pequeno, do técnico também analisar a questão da lâmina no microscópio, se ele já tiver uma certa habilidade, se ele tiver sido orientado, e aí o profissional só vai mesmo confirmar, porque no fim das contas, a assinatura que fica vai ser desse químico, desse biomédico, desse farmacêutico. Claro que se for de confiança, existe toda uma conduta que pode ser diferenciada, tá? A partir do momento que existe profissionalismo de ambas as partes, vai existindo essa parceria para que possa dar um manejo melhor em toda essa conduta diária que é realizada em laboratórios. Só que assim, em outros países, fica tentando sempre simplificar esse exame. E aí
muitos países acabaram que desconsideraram é, o exame da sedimentoscopia. Porque eles sempre viram que, eles acharam, né, que se o exame físico mostra uma urina límpida, de coloração normal, e o exame químico foi realizado com a tira reagente, que não revelou nenhuma anormalidade, aí eles já comprovam que não existe nenhum outro problema que só possa ser mostrado na sedimentoscopia. Só que no Brasil a gente não utiliza esse método porque é necessário ter as três etapas, porque, como eu já falei em aula, uma informação acaba casando com a outra e pode confirmar um diagnóstico melhor. Então, jamais nenhuma dessas três é, fases são descartadas, tá? Mas existem outros locais que acabam não realizando. Porque também acaba sendo desnecessário porque não envolve muita economia, não. Você realmente só vai utilizar a lâmina e a lamínula diferente e vai usar o microscópio. Então, teoricamente, você teria que ter um microscópio no laboratório, mas acredito que é basicamente obrigatório você ter um microscópio no laboratório. E aí a gente vai seguir com a conduta, tá? Porque é, o estudo do sedimento urinário, ele é meio que auxiliar de grande importância, não só para diagnosticar, como também a gente utiliza para ver a evolução e avaliar a evolução de doenças renais, urológicas, hipertensas, diversas outras doenças que a gente consegue avaliar e analisar como está a situação no decorrer do tratamento, por exemplo. Então, por isso que eu coloquei aqui no slide, que ele é considerado como meio auxiliar de grande importância, porque ele não só diagnostica, como ele também pode avaliar a evolução do paciente, tá? E aí, a sedimentoscopia, mais uma vez, para a gente frisar melhor essas informações, o sedimento urinário que a gente fala, ele deve ser reportado qualitativamente, que são os tipos de células, cilindros, cristais, organismos. Esse assunto ele pode se tornar muito extenso, sabe? Só que aí eu foquei nos principais sedimentos que podem ser encontrados em um exame de urina, para que vocês tenham conhecimento do que pode ser encontrado nessa lâmina, tá? Que, se Deus quiser, possa existir uma possibilidade de realizar essa aula também no laboratório para que vocês possam analisar também com o microscópio e se familiarizar com toda essa conduta que a gente precisa seguir no laboratório. Então, existe essa parte qualitativa, que é onde a gente analisa os tipos de células, seja cilindros, cristais, organismos que a gente fala bactérias ou parasita, e quantitativamente, que é em relação à quantidade, que a gente analisa nesse caso, por exemplo, o número de cilindros por campo, que a gente também analisa a lâmina por campos. A gente vai meio que caminhando por ela através do microscópio e vai memorizando esses campos de acordo com os movimentos que a gente pode fazer no microscópio. Mas que vocês não se preocupem com isso, em como fazer isso, porque a gente vai tentar de alguma forma, mesmo que essa cadeira se encerre, eu me disponibilizo a estar gravando ou fazer uma prática com vocês, tá? Vocês não se preocupem. Mas para que vocês saibam, a gente meio que pelo menos de 10 até 20 campos a gente deve ser observados para que a gente feche o resultado desse paciente. Então, o exame microscópio, ele pode indicar a presença de doenças e muitas vezes conseguir distinguir a extensão de determinadas lesões no nosso organismo, renal e entre outras situações. Porque normalmente um pequeno número de células e esses elementos formados podem ser detectados na urina. Quando existe uma doença, aí o número desses elementos acabam aumentando significativamente. Então, a gente precisa analisar quais são esses possíveis elementos que podem estar presentes
nas células, como por exemplo, a urina pode conter diferentes tipos de células. Eu coloquei aqui eritrócitos, leucócitos, células epiteliais, dentre outras que a gente também vai analisar através dos slides. Aí a gente vai começar em relação aos tipos celulares, a gente vai falar primeiro sobre as células epiteliais, tá? Porque não tem ordem, é só o que está presente e o que pode estar presente na urina. Então, eu poderia começar por células epiteliais, leucócitos, tanto faz. Todos esses podem aparecer na urina ou não, tá? Sobre as células epiteliais, é comum que a gente encontre. Pode ser de três tipos que a gente chama, que é as células escamosas, transacionais e dos túbulos renais. Essa imagem que vocês conseguem ver aí no slide é um tipo de célula epitelial escamosa, tá? E aí vai depender mesmo do formato. Então, assim, quando a gente estuda uranálise, a parte prática mesmo, que a gente chama de parte clínica, que vocês não precisam ser tão aprofundados, a gente tem um atlas com várias imagens. Então, assim, é um mundo de informação e que a gente acaba memorizando mesmo e aprendendo com a prática. Porque vocês concordam comigo que se eu não ficar vendo células no microscópio, vai chegar o momento que eu não vou memorizar mais como é o formato de cada uma, porque são detalhes que a gente consegue encontrar que vai diferenciar uma da outra, tá? Então vocês não se preocupem com isso, porque isso meio que vai ser dado com a prática. Porque toda vez que você for analisar um paciente, você vai perceber e vai lembrar que, por exemplo, células epiteliais é comum de achar. Então, você vai achar em todos e basicamente todas as análises que você for realizar. E aí você vai memorizar dessa forma. Só que assim, a gente vai ver algumas, então pode confundir, tipo, células epiteliais, se eu fizer uma pergunta que é um achado comum de ser encontrado, vocês podem se confundir com as outras que a gente já vai estudar também. Só que é normal disso acontecer porque são muitas células que podem estar presentes. Então, vocês só tentem, de certa forma, entender que as células epiteliais é comum de ser achado. Pode ser de três tipos: escamosas, transacionais e túbulos renais. A maioria não tem significado clínico. É porque ele representa, na verdade, uma descamação de células que a gente fala de uma parte do nosso corpo, que é o revestimento epitelial do trato urinário mesmo. É como se fosse a parede do trato urinário que ele acaba descamando. Agora aqui, claro, se essas células a gente perceber atipias nucleares ou morfológicas, aí pode indicar algum processo neoplásico. Por exemplo, vocês estão vendo aí o citoplasma da célula, estão vendo o núcleo da célula, que é esse do meio. Então, se a gente sabe e aprende com o tempo e no decorrer do curso que a célula escamosa ela é dessa forma, se ela apresenta uma atipia, quando a gente fala atipia, geralmente quando a gente coloca o A no início é porque é ao contrário. Então, se existe atipia é porque é algo que está típico de ocorrer não está mais. Ele se modificou de alguma forma. Então, quando existe essa atipia no núcleo, ou seja, uma modificação no núcleo, no seu formato, no seu tamanho, ou uma morfologia diferente, o citoplasma está diferente. Então, a gente sabe que células epiteliais são comuns? São. Agora, se existir uma proporção muito maior, se existir uma atipia nuclear, se existir uma atipia na morfologia da célula no geral, pode indicar alguma presença de problema de saúde, que a gente fala que pode ser também processos neoplásicos. Então, assim, tem todo esse processo, porque, assim, quando a gente vê a presença de fragmentos epiteliais e de células de origem tubular, pode também estar ligado a processo de necrose tubular aguda, a lesões isquêmicas renais. Então, por isso que é importante a gente não descartar essa análise da sedimentoscopia, porque ela traz muitas informações que, junto com a anamnese do paciente, a gente pode dar a gente não, né, no caso, o médico, ele vai poder dar um diagnóstico mais preciso sobre a situação desse paciente, tá? Então, esse
essas são as informações que vocês precisam saber sobre células epiteliais. Agora a gente vai para as células eritrocitárias, que a gente chama de eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos. São sinônimos, então tanto faz vocês chamarem de como quiser, eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos. A presença deles em um número aumentado na urina a gente chama de hematúria, que significa o quê? Sangue na urina. Então, pode ser tanto microscópico como macroscópico. Então, o que isso significa? Microscópico é porque a gente conseguiu analisar no microscópio. E macroscópico é porque, lembra do exame físico? Às vezes, quando a pessoa está com algum sangramento e urina, já pode ser detectado presença de sangue na urina. E também no exame químico. Lembra que eu falei que a gente também analisa a questão de hematúria? Pronto. Nessa situação, pode ser presente tanto na forma microscópica quanto na forma macroscópica. E aí elas podem ser, essa situação de ter hematúria, pode ser transitória ou benigna, mas ao mesmo tempo ela pode indicar alguma lesão inflamatória, alguma questão infecciosa, algum trauma, por exemplo, dos rins ou das vias urinárias. Tudo isso é levado em consideração, porque comumente a urina não contém esses glóbulos vermelhos. Quando ocorre, aí não ultrapassa o valor de 1 ou 2 por campo microscópico. Então, pode ser que apareça, mas que não ultrapasse esse valor de 1 ou 2 por campo do microscópico. Porque quantidade superior, aí geralmente tende a ser questões patológicas, tá? Então, a gente analisa tudo isso em relação à quantidade de campos que foram encontrados. Porque também tem a questão de analisar se existiu algum tipo de contaminação ou não quando foi realizada essa coleta. Então, também tem que ter cuidado e questionar que não se faz colheita em dias muito próximos ou do início ou do fim do período menstrual. Então, a gente recomenda 10 a 15 dias depois que você teve, depois que finalizou esse seu período menstrual, realizar esse exame. Claro que se teve alguma urgência, aí existe uma urgência no hospital, por exemplo, aí existem umas outras formas que são um pouco mais evasivas, mas que a gente faz por sondagem vesical, obedecendo os princípios de asepsia, que a gente fala de limpeza de toda a região, para poder analisar. Mas, assim, no mais, é sempre necessário seguir esses cuidados, na verdade, tá? E aí, nesse próximo slide, a gente consegue ver as hemácias, tá? Vocês conseguem ver que elas são pequenininhas, são achados comuns, como eu já falei para vocês, e aí é importante porque a presença de hematúria, por exemplo, associado com outras alterações urinárias, especialmente, vamos dizer que foi dito no exame químico que existiu proteína, que a gente fala de proteinúria. Então, a gente sugere que existe um comprometimento do trato urinário e que o médico possa investigar melhor quando ele casar essas informações. Que teve hematúria e proteinúria. Então, ele já pode analisar, fazer uma anamnese melhor sobre como anda essa região do paciente para poder detectar e curar e realizar todo esse tratamento. Quanto à localização, as hemácias também podem ser classificadas de outras formas. Então, tudo isso é levado em consideração. Onde ela está localizada, como está a questão do sangramento, se foi identificado no microscópio, se quando foi realizar o exame físico, se teve a presença de sangue na amostra. Então, tudo isso é casado para que possa apresentar uma forma de diagnóstico para a conduta médica posterior, tá? Então, tudo isso é levado em consideração. O próximo procedimento que a gente vai estudar são sobre os leucócitos, que também consta a imagem dele. Ele pode estar presente normalmente na célula, no exame, só que nessa situação é preciso, ela não deve, na verdade, a gente fala dessa forma. Eu vou falar melhor porque talvez possa embananar vocês.
ela pode estar presente em pequena quantidade na urina normal. Porém, em quantidade elevada, que a gente chama de piúria, possa ser que já não seja algo normal. Então, o que é que vocês podem pensar? Que pode estar presente, mas que normalmente ela não está, tá? Talvez fique confuso, por isso que eu reformulei o que eu ia falar, porque ela pode estar presente, só que em pouca quantidade. Só que normalmente isso não deve acontecer, tá? Ficou claro? Espero que sim. Aí a gente também chama de leucócitos, glóbulos brancos, e aí existem vários tipos de leucócitos, só que os neutrófilos são os tipos mais comuns. Mas também pode ser observado eosinófilos, linfócitos. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas assim, não se aperreiem, porque existe uma cadeira que a gente analisa todas as células sanguíneas do nosso corpo e a gente estuda os leucócitos, estuda os neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, todos esses. Mas o que vocês precisam saber é que desses leucócitos, os neutrófilos são os tipos mais comuns. Vocês podem até dar um Google aí, se quiserem ver que existem outros tipos, tá? Só para ficar mais claro na mente de vocês. Então, quantidade aumentada pode indicar a presença de lesões inflamatórias, infecciosas, traumática, em qualquer nível do trato urinário. Então, também pode ser além de poder ser um indicativo de algum tipo de lesão, também pode ser um tipo de indicativo da contaminação na amostra. Por isso, a necessidade de seguir o passo a passo para que possa ser realizada a colheita dessa amostra. Por isso que é necessário que, quando for realizar o exame laboratorial, esse paciente seja totalmente instrucionado a como realizar essa conduta para coletar sua própria amostra, tá? Por isso que a gente fala também de outras questões, que é a análise laboratorial pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então, a gente fala pré-analítica, que são as coisas que são realizadas antes do exame, analítica, que são quando está sendo realizado, e pós-analítica, depois dos exames realizados. Então, depois de vários estudos realizados, identificou-se que um dos maiores erros que ocorre nos resultados finais de exames é na parte pré-analítica, ou seja, na parte de instrucionar mesmo, na parte de orientar. Porque vocês sabem que quando somos da área da saúde, parece ser tudo muito óbvio, só que nem todo mundo é da área da saúde, então às vezes realmente é necessário explicar. Não tem aquela história de será que eu preciso desenhar? Pronto. É o que a gente às vezes precisa fazer com pacientes para que eles não errem. Não realize processo errado, porque pode dar errado o resultado e pode ser preciso repetir esse exame, que a gente não quer que seja repetido, nem para o paciente e nem para a gente. Então, basicamente é isso. Dos leucócitos, né? Também a gente consegue ver aqui a imagem dele, ó, de vários deles, só que aí aponta a seta nesse para ser identificado. E vamos para o próximo. O próximo são sobre os cristais, tá? Os cristais são de várias formas também, mas a gente vai precisar informar que assim, os cristais eles são formados por quê? Porque eles são formados com a precipitação de sais que são presentes na urina por diversos fatores. Lembra que eu falei que a urina tem vários sais? Pronto. Então, tudo isso é levado em consideração, assim como o pH também é levado em consideração para sua formação. Eles são achados frequentes na análise do sedimento urinário normal. Há cristais cuja presença na urina pode estar associada a algumas doenças metabólicas ou infecciosas, e aí a gente chama de que eles podem ser considerados cristais patológicos. Dessa forma, sendo considerado cristais patológicos, o mesmo cristal, dependendo da sua quantidade, ele pode estar associado a processo infeccioso ou não. Vai depender de toda a condição do meio ambiente
que ele se encontra e sua presença, dependendo do local que ele pode ser encontrado, tá? Alguns cristais, ele também representa sinal de distúrbio físico-químico, que a gente chama, que é um significado clínico mais específico, como os de cistina, leucina, tirosina, tem fosfato também. Então, todos esses, eles precisam ser analisados de forma mais específicas, junto com a anamnese do paciente. Por isso que eu falei que é sempre casada as informações, né? Uma coisa leva a outra. Então, a partir do momento que a gente identifica qual é o tipo de cristal, o médico ele já vai poder direcionar melhor a possibilidade do resultado que se encontra esse paciente, tá? Então, eu vou beber uma aguinha, só um momento. Pronto, eu não sei se vocês ouviram um barulho, mas foi minha cachorrinha querendo abrir a porta. O que acontece, tá? Eu peço desculpa se de alguma forma eu me desconcentrei, porque provavelmente sim. Mas, como eu falei para vocês, eu não corto a aula, então a gente segue, dá continuidade mesmo. E aí, para finalizar, eu também coloquei aqui que nas urinas ácidas e neutras encontra-se cristais de ácido úrico, urato, oxalato de cálcio, é, cistina, leucina, tirosina. Já nas alcalinas são mais evidentes os depósitos de fosfato, carbonato de cálcio, urato de amônio. Então, é bem complicado, na verdade, sendo bem sincera mesmo, de diferenciar alguns cristais. Então, às vezes, em laboratório já tem a presença de átalas para que possa ajudar mesmo, tá? Não tem problema nenhum de você consultar um átalas, porque são muitas imagens, às vezes os oxalatos cristais tão diferentes do que é comum, então a gente estuda, às vezes pede a opinião de um amigo para poder finalizar o diagnóstico. É normal, porque são muitos. Se vocês buscarem na internet, a Atlas de Uranálise é um livro enorme. Eu lembro que na faculdade o professor fez a gente fazer um atlas mesmo para a gente. Então, deu, não sei, 20 ou 30 páginas só de imagens. E nem eram tão grandes, mas o suficiente para deixar você toda embananada. Mas é normal de acontecer, tá? Vocês não se preocupem. Esse cristal que está na imagem, ele é oxalato de cálcio. Só que existem vários outros, mas eu quis colocar esse porque acaba sendo mais frequente. Aí agora a gente vai falar dos cilindros, que são outros tipos de sedimentos, que eles são exclusivamente renais, são compostos por proteínas e são moldados principalmente nos túbulos distais dos rins. Por essa razão, todas as partículas que estiver contidas em seu interior são provenientes de onde? Isso mesmo, são provenientes dos rins. Só que indivíduo saudável, principalmente quando faz um exercício que a gente chama de extenuante, que é, exige muita força, ou a pessoa teve febre, ou usou diuréticos, pode apresentar algumas quantidades de cilindros, que eles também podem ser de várias formas. Só que geralmente são os hialinos, cilindros hialínicos. Hialinos, perdão, não são hialínicos, são hialinos. Mas acredito que são sinônimos. Nas doenças renais, eles apresentam-se em grandes quantidades e em diferentes formas, de acordo com o local de sua formação. Ele pode estar, por exemplo, em diferentes doenças, como doença renal, quando a gente tem pielonefrite, quando a gente tem nas células epiteliais e ainda lesões dos túbulos, eles podem ser granulosos. Tudo isso a gente leva em consideração, tá? Então, eles geralmente, quando constituídos só por proteínas, eles são bem transparentezinhos e aí eles podem se apresentar com aspecto
como se fosse aspecto epitelial, aspecto hemático, leucocitário. Ele pode ter vários aspectos, tá? Só que vai depender do seu processo patológico, vai depender da sua localização e da origem. Então, para que isso tudo seja novamente casado e tenha um valor diagnóstico, tá? E aí, por fim, eu digo da aula, mas assim, existe vários outros tipos de sedimento, existe presença de muco, tudo isso a gente vai analisar com o tempo e tentar, no decorrer do curso, ir se familiarizando com esses sedimentos, mas assim, os principais são esses, e também a presença que pode também ter de bactérias, ou de parasitas ou de diversos outros tipos de organismos, mas os principais que a gente fala são as bactérias, né, que a suspeita de infecção urinária pode acontecer se bactérias estiverem presentes nas amostras que foram obtidas recentemente, porque normalmente a urina não possui bactérias. Mas assim, se a urina não for colhida nas condições adequadas, pode acontecer sim algum tipo de contaminação, especialmente em mulheres. Bactérias e leucócitos na urina pode ser resultado da contaminação ocorrida devido a secreções vaginais, por exemplo. Já infecções do trato urinário, que envolve os rins, além dos leucócitos das bactérias, pode ser observado também alguns cilindros leucocitários que a gente fala, e mesmo cilindros contendo bactérias. Então, nessa imagem aqui, eu coloquei algumas bactérias, que são bacilos gram-negativos, e filamentos de bactérias, que a gente fala de coloração de Gram, que é um tipo de técnica que é realizado para que a gente possa analisar as bactérias. Então, a gente fala que são bacilos de Gram negativo por seu formato e que o tipo de técnica que foi realizada foi a coloração de Gram, que vocês também, no decorrer do curso, vão se familiarizar mais com esse nome, que são essas imagens aqui, ó. Essas aqui são as bactérias. E esse aqui, ó, tá vendo aqui? Pronto. São os parasitas, que a gente fala que o mais frequente é o Trichomonas vaginalis, que ele é o mais frequente na amostra de urina. Por ser um protozoário flagelado, ele é facilmente identificado pela movimentação rápida e regular pela lâmina. O que é engraçado, porque eles ficam se mexendo, né? Porque a gente precisa analisar. Quando a urina chega, a gente já realiza de uma forma rápida todos esses procedimentos, o físico, o químico e o sedimentoscópio em uma sequência. Então, eles ainda estão vivos na amostra, na maioria das vezes, né? Porque pode acontecer de demorar e eles acabam morrendo, mas a gente ainda consegue verificar. E aí eles ficam andando alguns, e aí você fica, meu Deus, eles estão andando, só que é normal de acontecer. E basicamente é isso, pessoal, a aula de hoje. Vai ser passado também um exercício, porque eu estou devendo exercício para vocês, mas essa semana eu estou passando para vocês os exercícios para que a gente possa revisar melhor os assuntos. Marque um ao vivo antes da segunda-feira para que a gente possa responder esse exercício juntos e se Deus quiser, vai dar tudo certo, todo mundo vai passar e espero que todo mundo tenha aprendido, que essa aula tenha sido produtiva e como eu falei para vocês e eu sempre falo, qualquer, é, qualquer ideia que vocês queiram de melhorar, feedback positivo, feedback negativo, vocês podem falar comigo, não tem problema nenhum. E é isso, um beijo para vocês e até a próxima.